Bom dia a todos os irmãos que estão já ligados, um excelente domingo a todos. Que bom estar contigo, que bom estar aqui na casa do nosso Pai para mais um domingo, mais uma EBD. E para que você fique bem ligado conosco, logo aí vocês verão que nós temos o QR Code, um link aí na tela, que é para acessar toda a programação da EBD. Então, para você que quer saber mais sobre o que está acontecendo na IBNC hoje pela manhã, acesse esse link, aponta aí o teu celular para o QR Code e você vai ter acesso a toda a programação. Tá? Para a nossa aula, nós temos outro link aí também, com acesso de QR Code e o link. Esse, para quem não está aí com a revista que nós estamos acompanhando, que é a Carta aos Romanos, você pode ter acesso à nossa lição toda através desse link e ter acesso a outras lições também. Então, novamente, quero dizer, seja muito bem-vindo, ajeite-se aí no teu sofá, na cama, na mesa do café da manhã, coloque tudo bem plugado aí, o teu celular, teu computador, tua TV, e vamos começar. Antes de darmos início, claro, nossa oração da manhã de domingo. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Somos gratos porque estamos vivos, Senhor, e podemos ouvir mais a sua palavra. Somos gratos também pela liberdade que temos nesse país de termos mais de Ti, conhecermos a Bíblia, a Sua palavra, Senhor, maravilhosa, a verdade, o Cristo que o Senhor tem nos concedido dia após dia. Somos gratos a Deus maravilhoso por toda essa equipe, por estarmos levando a Sua palavra aos irmãos e aos confins da terra, Senhor. Louvado seja meu Deus Todo-Poderoso, sobre esse dia, sobre essa lição. Dai-nos, Senhor, sabedoria e inteligência para entendermos mais sobre Ti, mais da revelação através do Teu Espírito Santo. Também repreendemos toda e qualquer manifestação que não vem e nem provém de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que seja repreendido agora, para que nós não tenhamos confusão sobre a Sua palavra, Deus. E é assim que pedimos e agradecemos por essa igreja, pela liderança dessa igreja, por nossas famílias, Senhor, pelas lideranças do nosso país. Que assim seja conforme o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Então, como disse, hoje é a lição 6 e nós vamos falar sobre justificados em Cristo. A revista aí que vocês podem ver na tela é a Carta aos Romanos. Eu sei que algumas pessoas têm essa revista, é só uma referência, nós estamos acompanhando através dela. Tranquilo? Muito bem. Introdução. Na introdução, a gente sempre procura apresentar o texto básico que nós faremos o estudo. E o texto básico é de Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 21. Toda a lição ela vai estar pautada em cima desse texto. Nós não vamos ler, porque a lição já vai falar sobre ela toda, e é um pouco longo, e nosso tempo também não dispõe disso. Tá? Então, eu peço aos irmãos que leiam, e tudo que nós falarmos aqui, como disse, vai ser em cima desse trecho aí do capítulo 5. Texto devocional vai ser 1 João 4, do 7 ao 21, também está ligado ali a Romanos, Então, e está ligado com toda a lição. Versículo-chave, vamos lá para o nosso versículo-chave. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Dentro dessa lição, quem sabe para mim, para você aí, é uma lição que pode ser até óbvia.
no sentido de que Cristo morreu por nós para nos salvar. Há muito mais do que isso na carta aos Romanos, nessa questão do capítulo 5, onde nós vamos estudar. Há muito mais entendimento que só estarmos cientes de que Deus mandou seu Filho para morrer por nós, que foi um evento muito grande, né? Mas hoje nós vamos saber um pouco mais sobre justificação, como funciona, como Deus nos vê, e o que nós ganhamos com essa justificação, que muitas vezes nós não percebemos, porque com o passar do tempo, a tendência é a gente esquecer, né, do que de fato a gente ganhou do Senhor. Então, seguindo aqui, dando início, com essa lição, seremos capazes de saber e aprender que a justificação é a única forma de entender seu real valor diante de Deus. Sentir o direito de usufruir do amor de Deus e da liberdade da condenação do pecado. E agir para anunciar o amor de Deus como forma de cumprir a ordem de Jesus. Então está aí aquela sequência que eu costumo sempre falar. Primeiro é pelo intelecto, é o saber, você procurar entender o que está acontecendo. Depois disso vem a ação do Espírito Santo, num sentir, tudo que você aprendeu, entendeu de Deus, começa a descer ao coração e você começa a ter a experiência com Deus, sentindo todo esse amor dele, sentindo onde estávamos, onde estávamos condenados, como estávamos condenados, e aí você começa a sentir o amor de Cristo quando Ele nos tira dessa condenação, quando Ele nos tira do pecado. E aí sim, mediante essa experiência de sentir o Espírito de Deus e já sabendo da palavra, nós temos que agir, né? Agir fazendo o quê? Anunciando ao próximo o amor de Cristo, anunciando ao irmão a eficiência, a eficácia do Senhor Jesus Cristo, né? Então, se eu recebi, eu também tenho que dar, né? Essa é o princípio do cristão, né? Do cristianismo. Tá? Próximo, mas vamos compreender um pouco do que é a justificação. Muitas vezes ouvimos muito essa palavra no âmbito, né, do culto, na comunhão com os irmãos. Mas o que de fato é a definição justificação? O dicionário, vocês vão poder estar acompanhando aí, vocês vão ver que a definição do dicionário diz o seguinte: ato ou efeito de justificar-se, conjunto de argumentos apresentado por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. O que justifica ou serve para justificar. Justificativa, desculpa. Na teologia, ação ou efeito da graça divina que torna os homens justos. Restituição à inocência original. Então podemos verificar aí que a definição de justificação, ela tem tudo a ver com que, mesmo que só no dicionário, sem essa parte teológica, né, tem tudo a ver com o que Cristo fez por nós, né? Então vejam lá, conjunto de argumentos apresentado por alguém em sua defesa. Então qual foi o conjunto de argumento apresentado por alguém em sua defesa, né? E esse alguém quem é? Né? Então esse alguém é Deus apresentando o argumento chamado Jesus Cristo para a nossa defesa. Tá? Então Jesus é a nossa grande procuração, vamos assim dizer, né? A nossa grande defesa perante Deus em função da nossa natureza pecaminosa. Tá? Então é bom estar bem claro essa definição de justificação. É alguém que está nos justificando diante de Deus, esse alguém é Cristo. Tá?
E aí, no decorrer da lição, nós vamos entender um pouquinho mais por que Deus precisou usar esse processo, usar essa estratégia, chamada Jesus Cristo, para nos tirar da morte. Tá? E vamos ver que sentido tem essa morte eterna, né? Esse negócio de ficar no pecado. Vamos aqui tá estudando toda essa situação. Seguinte, vamos ler, e aí sim, como Paulo, em Romanos, no capítulo 3, versículo do 21 ao 31, ele definiu a justificação. Lembrando que Paulo escreveu essa carta aos romanos, né? E o cenário na ocasião era não só para os romanos cristãos, mas também era para os romanos que não eram cristãos e os gentios, que não tinham contato com a doutrina, né? Do cristianismo. Com isso, ele, nessa carta, você vai notar até que ele é um pouco repetitivo com relação à situação de explicar que Jesus veio para justificar os pecados, né, da humanidade. Mas é interessante saber que dentro desse contexto havia um conflito de doutrina entre os que estavam vindo para o cristianismo, principalmente os romanos, tal. Por quê? Porque eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. E muita coisa conflitava, né, com a proposta de Cristo. Apesar de que eles não enxergavam que tinha tudo a ver. Mas Paulo tinha que explicar a eles como eles tinham que fazer esse paralelo e enxergar que Cristo já era uma promessa antiga de tudo que tinha acontecido no Velho Testamento. Então, por isso o estudo, às vezes, na carta de Romanos, parece ser repetitivo, né? De algo que para nós já está mais do que sacramentado, que Jesus vive, que Ele veio para nos salvar, mas, volto a dizer, para aquela época tinha gente que não entende. Inclusive hoje, né, tem gente que não consegue entender esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, linkando Jesus Cristo também ao Velho Testamento. Então fica aí a lição para que possamos aprender a como transmitir quem não entende a existência de Jesus. Tá? E talvez você aí que está me ouvindo, é a primeira vez que está conosco, é novo na fé, então vai poder compreender um pouquinho mais. Vamos ler aqui então, Romanos capítulo 3, do 21 ao 31. Lá Paulo escreveu explicando a justificação da seguinte maneira: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão
e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, aqui ele faz um comentário, né, falando a respeito da existência de Cristo, porque Cristo veio, né, e há muito aquela questão, né, da lei do Antigo Testamento. Mas Paulo dá um breve ali relato de que Cristo não veio para anular a lei, né, mas que alguns costumes não teriam mais a ver. Por quê? Porque é ele substituindo a questão da circuncisão, por exemplo, né? Que os judeus tinham que só quem era circunciso que acreditava em Deus, né? Que tinha parte com Deus. Então, esta parte da lei, Jesus Cristo, ele veio como a lei, né? Ele substitui isso, mas já era uma anunciação dele também dentro da lei. Tá? Então, é um breve relato ali na carta, e nós vamos estar detalhando isso, né, a seguir da aula aqui, né? Vamos seguir aqui então. E aí o que podemos entender? A partir do texto básico, podemos entender da seguinte maneira, que a justificação operada por Deus no coração do crente, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, é também eficaz e, em sua eficácia, produz no coração do crente a paz com Deus. Vejam só. Cristo veio para justificar diante de Deus a nossa situação. Porque se não tivesse esse advogado justificante diante de Deus, nós estaríamos, vamos dizer assim, sem dono, sem pai, vivendo a revelia arbitrariamente na terra, e talvez o ser humano não existisse mais a essa altura do campeonato. Porque tamanho era o descontrole da humanidade sobre o pecado. Mas como que eu sei o que é pecado? Porque existe a lei. A lei diz assim: não roube, e você rouba, portanto você está num delito. Agora, se não tivesse a revelação de que roubar era contra a lei, não ia existir delito, né? E aí Cristo veio justamente para justificar tudo isso, porque diante de Deus, nós éramos maus. E pecado com Deus não se mistura. Por sinal, se um ser humano, né, no estado que nós estamos, ficar à frente de Deus, não sei nem a quantos metros a gente consegue chegar, porque com certeza a gente vai ser fulminado. Tamanho é a glória de Deus. Por isso que nós não conseguimos chegar perto de Deus na nossa forma, porque nós estamos no corpo de pecado. Mas, para que Deus pudesse nos enxergar novamente, para que Deus, no seu grande amor, pudesse trabalhar conosco, ele precisava, né, de uma justificativa. Então, essa justificativa funcionou com Cristo. Ele é o que faz a interface, a ponte entre nós e Deus, sem que haja uma consequência de morte. Tá? Então, vamos seguir aqui, com isso nós vamos entendendo um pouquinho mais. Agora, dentro do que eu estou falando, como que funciona a justificação para Deus? Como eu disse, deu a nós a justiça de Cristo. Então, para justificar toda os nossos pecados, toda a nossa sujeira, ele tinha que apresentar um sacrifício, uma justificativa diante do mundo espiritual. Qual que era essa justificativa? Quem ia fazer essa justiça por nós? Cristo. Colocou nos ombros de Jesus nossa condenação. Pois bem, visto que nós éramos
pessoas cheias de delitos, ele tinha que tirar esse delito de nós, dos nossos ombros, e colocar sobre alguém, sobre uma justificativa. De novo, quem que era a justificativa? Cristo. Então, Deus colocou tudo sobre Jesus, dizendo, ó, ele não fez nada, mas eu quero substituir o pecado de quem fez no ombro dele. Passou Jesus a ser condenado e nós a sermos liberados da condenação. Vejam, eu fiz, eu de fato pequei, eu de fato fiz o delito, eu de fato deveria ir para a cadeia dentro do nosso processo. Mas alguém no meu lugar chegou e disse assim, não, eu não fiz nada, mas eu assumo o problema dele, eu assumo o delito dele, vou preso no lugar dele, vou ser condenado no lugar dele. Só alguém muito poderoso para fazer isso. Então, Deus fez isso. Outra coisa, quando Deus nos vê, ele vê primeiro a justiça do Filho. Então, para que ele possa nos enxergar, né, ele primeiro é como se tivesse um retrato entre nós e Deus. E cada vez que ele vira os olhos para mim, para você, ele vê primeiro Jesus Cristo. Por quê? Porque ele primeiro precisa ver a justificativa do olhar dele para nós, que é Cristo. Então ele olha primeiro o que o Filho dele fez, né? E aí ele se convence, não, realmente, isso não tem preço. E aí então ele consegue, vamos dizer assim, nos alcançar, né? Não nos condena devido ao amor, ao respeito e ao sangue do seu Filho. Bom, quem crê, vejam só, é necessário um processo. Você precisa crer, eu preciso crer em Jesus Cristo. Se eu declaro que creio em Jesus Cristo, Deus vira os olhos para nós, Deus Pai, e olha então Jesus em nossa face. E aí, ele sabendo que por trás daquela face existe um ser humano, eu, você, com muitos delitos, ele fala, por amor ao meu filho, pelo sangue, por tudo que ele fez, eu vou esquecer dos teus pecados. Porque quem aceita Cristo se arrepende dos pecados. E por fim, mediante você ter aceito, termos aceito Jesus, mediante o arrependimento, mediante a libertação da condenação dos pecados, o que Deus vai fazer conosco? Começa a derramar das bênçãos, né? Porque aí nós verdadeiramente somos filhos dele, e aí ele começa a trabalhar o nosso ser, né? Começa um processo de transformação através do Espírito Santo. Então é dessa forma que a justificação para Deus Pai funciona. É dessa maneira que cada vez que ele coloca o olho em quem aceita Jesus, ele enxerga e ele procede nessa pessoa. Adiante, vamos ver ali a aceitação da justificação. Então, agora, vamos dizer assim, a nossa parte, né? Falei um pouco a respeito disso, mas vamos lá. Primeiro, por meio da fé. O que é a fé? Né? Nesse caso, é crer sem de fato ver. Né? Quando a gente recebe Jesus, a gente tem uma experiência com o Espírito Santo nas emoções. Né? Você não tem nenhum processo de ver a coisa acontecer. Né? Cristo não vai, apesar que ele pode, né? Mas ele não vai na tua frente dizer assim, olha, eu sou Jesus Cristo, você tem que me aceitar. Nós temos que exercitar a nossa fé e crermos no que não estamos vendo. Isso é um crédito que nós estamos diante de Deus muito valioso. Ele recebe isso como um crédito, porque nós estamos crendo sem ver. Somos aceitáveis por meio de Cristo, tá? E se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Uma vez que você, pela fé, entendeu que Cristo veio para
nos salvar, nos justificar, logo na sequência, o que vai acontecer? Você começa a ser convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma ferramenta da Trindade que Deus usa para atingir nosso intelecto e nossas emoções. Então ele começa a fazer um trabalho de lembrar coisas que você não lembrava, para você se arrepender, de te conscientizar, né, da palavra de Cristo. Então você começa a entender, é o Espírito Santo que dá esse despertar, quando você lê a Bíblia e as palavras te saltam aos olhos. Então esse é o processo do Espírito Santo. E aí você começa a entender qual é o caminho que você deve seguir na verdade, que para nós cristãos, a verdade é a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Seguindo. Bom, mediante esse processo, né, que eu, você passamos, ou quem sabe você está passando, existem resultados. Não é só um simples processo de alcançar o amor de Deus através de Jesus. Lembrando a vocês, irmãos, que quem escolhe a nós para esse processo todo é Deus. Não somos nós que procuramos Deus. É Deus que nos procura. E quando você se converteu, nos convertemos, o que aconteceu? Foi só a conclusão da procura do tempo que Deus estava trabalhando nós, né, para que a gente pudesse nos converter e ser convencido da palavra dele. Então, não é eu nem é você, é Deus. Né? Mas com todo esse processo, a parte boa é essa aí, o que vocês estão vendo no slide. Estão vendo aí que tem bastante presentinho aí? Isso é o resultado da justificação. Se eu estava num mundo, numa situação perdida, sem norte, na escuridão, num egoísmo, com o ego inflado e não enxergando nada além deste mundo, na hora que eu recebo Jesus Cristo, eu passo a ter uma visão diferenciada do que acontece ao meu redor e de redor. E com isso, Deus transforma tanto o meu coração, que através da justificação, nós vamos ver aqui, começa a gerar resultados bons. Né? Primeiro resultado, lá em Romanos 5:1, que fala, paz com Deus. Né? Não é muito, ou melhor, é bem comum ouvir experiências, quando aconteceu comigo, quando nos convertemos, encontramos a verdade, essa paz com Deus. O que é essa paz com Deus? Né? Antes vivia com um sentimento de vazio, né? Vivia-se com um sentimento de não saber o que fazer direito, não saber o que queria direito. E aí, no momento que Cristo entra, né, o Espírito Santo entra na gente, e você tem uma experiência com Deus, você começa a sentir uma certeza, né? Sai aquela angústia, aquele desespero de estar sempre à busca de alguma coisa, e entra a paz com Deus. Ou seja, eu fui remido. Por quê? Por que entra essa paz com Deus? Porque nós fomos perdoados, Deus limpou todos aqueles delitos nossos através de Cristo. Então, sim, a sensação é que saiu um grande peso das minhas costas. Né? Aí passamos a ter também o acesso com o divino. Você passamos a entender o que é essa comunicação com Deus Pai, o que é essa comunicação através do Espírito Santo. E aí você passa a sentir, né, o agir de Deus em nossa vida, quando é uma doença que você passou, é um problema que você passou, é saber mais da verdade, é uma família
mais em paz, irmãos, enfim. Tudo isso são resultados da justificação. Tá? Mas não quer dizer que nós, aqui na terra, no momento que recebemos Cristo e temos essa paz, esse acesso a Deus, não quer dizer que nós vamos viver, né, nas nuvens, sem problemas algum. Né? Isto é uma promessa da eternidade. Lá sim, nós vamos viver diante de Deus sem preocupações, né? Sem sentimentos, essas emoções que nós temos aqui na terra. Por quê? Porque aqui Deus começa um trabalho de nos forjar, né? de melhorar a nossa existência. E aí, como que Deus consegue isso? Paulo descreve lá em Romanos, no capítulo 5, do 3 ao 5, né? Ele fala ali, ó, sobre 4 pontos, você vai poder ver nos slides, 4 pontos. E ele fala das tribulações. Tá? Muitas vezes, o que Paulo sofria com essas tribulações? Porque ele estava levando a palavra de Cristo. E nem todos acreditavam, nem todos achavam que ele estava falando uma coisa muito séria, achavam que ele estava inventando doutrina, e entravam muito em conflito com ele, por ele falar essas coisas do cristianismo. E o que acontecia? Claro, ele tinha perseguições. Claro, queriam matá-lo, queriam maltratá-lo, né? Ele tinha, com certeza, tinha dias que provavelmente ele não estava triste, quem sabe até chegou pontos de talvez querer desistir, alguma coisa assim. Tudo isso, eu estou dizendo aos irmãos, que isso faz parte da tribulação. Tribulação em nome de Cristo. Mas agora, por que Deus trabalha conosco na tribulação? Porque está ali, ó, a tribulação cria perseverança. Ou seja, ele te ensina a você ser persistente a buscar o teu objetivo. Sem a dificuldade, eu nunca vou saber o que é persistência. Porque a mim, tudo é fácil. Então, eu nunca vou saber o que é a definição de persistência. Então, tem que ter a tribulação para haver a perseverança. Ou seja, eu correr atrás. E da perseverança, de tanto eu insistir, persistir e correr atrás, eu vou sendo moldado naquele quesito que eu estou perseguindo. Isso vai gerar experiência profunda. Então, é aquela coisa, emprego novo. Você entrou lá para fazer algo que você tem ideia de como faz, mas não domina. Muito bem. Então, você inicia o primeiro mês lá, com um certo receio, meio com medo, não faz o que tinha que ser feito tão perfeitamente. No segundo mês, melhora. No terceiro mês, você começou a ficar bom. No quarto mês, você já está dominando. Isso o que é? Você persistiu, para criar a experiência e ficar tranquilo em fazer aquilo. E dessa experiência, vai se gerar a esperança. Aqui no caso, a esperança no quê? Que gerava a esperança na vida eterna, a esperança no Salvador. Também, como resultado da justificação, temos o quê? A certeza do amor de Deus. No entendimento, quando a gente estuda a Bíblia e recebe o entendimento do Espírito Santo, nós vamos notar que essa certeza do amor de Deus é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós temos, quem sabe, você aí teve uma relação com Deus à distância. Ou seja, aquele Deus lá no alto, lá no céu, e você aqui, uma formiga na terra, e ainda dependendo, quem sabe, uma sensação, de depender de Deus olhar para você, porque Deus tem mais o que fazer, coisas mais importantes. Não é isso. Aqui ele nos mostra que Deus nos enxerga individualmente com todo o amor. Então, Deus
ele adota você como filho, e adota mesmo, né? Então, você tem que ter certeza de que Deus realmente te ama. E aí, por fim, recebendo essa certeza, porque uma reconciliação com Deus só é possível se você tiver certeza que Ele te ama, né? Como é que vai ser, vamos lá, de repente um casamento, o pai e um filho brigaram, né? Eles só voltam a falar, a reconciliar, se de fato tem amor ali, se um reconhece no outro que há amor, se não, não tem o porquê. Então o processo é muito parecido com isso aí, tá? Claro que o amor de Deus transcende toda qualquer coisa, né, que a gente possa imaginar aí a respeito de amor. Seguindo ali, nós vamos ter aqui um Romanos para hoje, né? Uma reflexão aqui. Deus nos reconciliou consigo, estabeleceu a paz conosco, mesmo quando não merecíamos. Nosso caráter deve expressar o caráter de Deus. Assim sendo, pergunta: como temos agido em relação àqueles que nos têm ofendido e pecado contra nós? Essa pergunta é bastante importante. Por quê? Por que no cristianismo bate-se tanto o amor ao próximo, a perdoar ao próximo, né? Por quê? Porque veja só, eu tinha muitos pecados, muitos delitos. Deus não tinha obrigação nenhuma comigo. Mas Ele ofereceu o Filho dele para me perdoar. Ora, se Deus, que é o divino, que é o Criador de tudo, né, fez isso por nós, por que eu não posso fazer isso pelo meu irmão? Porque neste ato, nós vamos estar refletindo a face de Cristo. E é isso que Deus quer. É por isso que Jesus fez todo o sacrifício. Que, uma vez que Ele fez o sacrifício e estamos salvos, nós temos que refletir a face dEle ao próximo. Que é para quê? Porque todos são filhos de Deus. Então Deus quer todos, sem exceção. Todos, na condição que tiverem. Agora, isso só é possível se você, refletirmos a face de Jesus. Então, como é possível eu dizer que Deus me ama, crer no Senhor, mas está com muita raiva, não ter desejo algum de perdoar um parente, um amigo, enfim, uma liderança, porque você carrega essa mágoa no coração. Então, nesse sentido, continua-se sendo, você com esse sentimento, se tivermos, a gente continua sendo prisioneiro desse pecado. Então, o que valeu? Vamos anular o que Cristo fez por nós, então? Quando eu não perdoo, quando eu ainda estou preso nessa raiva, nessa angústia para com meu irmão, eu estou dizendo assim, Senhor, Jesus, nessa área aqui, o seu sacrifício não valeu de nada. Eu estou anulando ele, porque eu estou me dando o luxo de não perdoar o meu próximo. Então, é algo muito profundo, é algo que deve ser bem reflexionado aí. Tá? Seguindo então, olhem bem esta escultura. Tá? Nós vamos agora partir para um outro tópico. Essa escultura, ela foi feita aqui por um grande artista, escultor, profeta, pintor, chamado Michelangelo. Ele é um escultor italiano que viveu há 450 anos atrás. Tá? Ele é um poeta do Renascimento italiano e pintou, a pedido de um papa na ocasião, ele pintou isso na cúpula da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Está lá pintadinho, tem outras pinturas dele lá também. Tá? E aí, qual é a representação disso? Da criação de Adão. Essa obra é a criação de Adão.
Notem o Deus ali, né, barbudão, e o homem do outro lado. Notem que o divino aponta o dedo, observem bem, o divino está com o dedo levantado apontando para o homem, enquanto o homem quase toca Deus, não toca, né? Então, qual é a representatividade disso? Quem nesse espaço precisa para comunicar o homem a Deus? É esse tópico 2, eu fiz questão de fazer vocês analisarem essa obra-prima aí, justamente para a gente flexionar a respeito do outro tópico que nós vamos seguir agora, que é a comparação entre Adão e Cristo. O que isso tem a ver com a justificação? Lembra que eu falei para vocês que sempre tem que fazer o paralelo entre o Velho e o Novo Testamento para que possamos entender que Jesus Cristo já havia sido anunciado desde a criação do Éden. Então, falamos da justificação, é o Cristo, e agora nós vamos saber um pouco como que funcionou esse processo para a chegada de Cristo. Então, como eu disse para vocês, ali na imagem, vocês viram que os dedos não se tocaram, né? E aí nós vamos entender um pouquinho essa parte. Adão e Cristo, condenação versus justos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente lê Adão aqui, não entendo a figura lá do Éden. Melhor dizendo, não entendo só a figura do Éden. Lembrando que o Adão, ele representa o homem. Então, eu vou falar algumas coisas de Adão aqui, infelizmente não são, para comparar com Jesus, não são coisas boas, né? Mas não fiquem projetando o Adão do Éden. Lembre-se que eu estou falando do Adão, não só do Éden, eu estou falando do Adão, você, como a existência, como o homem. Então, quando eu falar aqui de algumas coisas do Adão, lembre-se que esses delitos do Adão, nós fazemos parte também, né? Não é uma história que passou, não está lá atrás, ela ainda existe, ela está aqui conosco. O Adão ainda existe, infelizmente, mas vamos lá. Mas tem Cristo agora, né? A diferença é essa. Tá? Então, num quadro comparativo ali, nós vemos isso tudo também. Está no texto básico de Romanos, lembre-se que nós estamos explicando o texto básico, e agora, nessa parte aí, do versículo 12 ao 21, é onde Paulo começa a fazer esse paralelo entre Adão e Cristo, lembrando que ele está explicando para as pessoas que não entendiam todo esse contexto, assim como tem os dias de hoje também. Tá? Então, nós estamos aí em Romanos 5, agora nós vamos entrar numa explicação do versículo 12 ao 21. Tá? Muito bem, o Adão, um só ato de transgressão, condenação para todos, condenou todos. Jesus, um só ato de justiça, a justificação, né, salvou todos, deixou todos escolhidos. Adão, desobediência de um só, e todos se tornaram pecadores. Jesus Cristo, obediência de um só, muitos se tornaram justos. Adão abriu portas para o pecado. Cristo abriu portas para a salvação. Adão fracassou em sua missão. Jesus Cristo obteve êxito em sua missão. Tá? Então está aí o comparativo do que Deus teve que trabalhar ao longo de anos no homem para reverter um processo que começou no Éden. Na seguinte, temos que mesmo durante o período de Adão a Moisés, o pecado foi de fato levado em conta. Porque você pode estar pensando assim, né? Mas, o cara não sabia, né? Só para ir na árvore, né, pegar o fruto proibido lá, aconteceu tudo isso? Sim. Por quê? Porque Deus sinalizou antes, olha aí a primeira lei, não vá lá na árvore fazer isso. Ora, se eu imputei uma lei
onde eu digo que não faça, não é para fazer. Uma vez que eu transgredi a lei, então eu estou em delito, né? Eu estou em pecado. Então, embora a lei do Sinai, com seus mandamentos expressos, ainda não tivesse sido revelada, havia sim a lei. A lei do quê? Da consciência. A lei de saber que pegar do outro sem ele saber, não estava certo. Aumentar o seu terreno, né? Sua linha de limite de terreno sem saber, não era certo. Desejar a mulher do próximo não era certo. Então, enfim, tinha uma série, matar não era certo. Tinha uma série de coisas que, apesar de não ter a lei, né, dos mandamentos, sim, havia outras leis já da consciência humana. Tá? E aí a dica, Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei, aí Paulo falando a respeito dessa situação aí, vejam só. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles leis, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mesmo quem não vive sob a lei, e vendo que fez algo a favor da lei, ele fica tranquilo, ele fica feliz. Isso traz um conforto. Então é o quê? É a consciência. É nisso que existe a lei, né? Melhor, a consciência faz parte do divino, né? O divino já, através da consciência dentro da pessoa, já fazia perceber que algo não estava legal, mesmo sabendo que era uma lei. Então não dá para quê? Para dar a desculpa ou se justificar, dizendo, mas eu não conhecia a lei. Há várias leis que nós não conhecemos, mas depois que a conhecemos, fica nítido que não era legal o que fizemos. Prosseguindo, Adão e Cristo são contrastados e comparados. Então está ali a figura, né, que Deus, a mão de Deus fez conosco, né? O dom gratuito é muito mais eficaz do que a transgressão. A vontade de Deus era publicar a sua lei para aguçar a consciência humana quanto à própria pecaminosidade. Tá? Então, o que nós devemos entender aqui? Primeiramente, a proximidade da figura Adão conosco, como disse. A figura Adão aqui não é o cara lá do passado, é nós homens, nosso estado. E não somente aquele cara que existiu no Éden. Tá? Então, é isso que nós devemos ter consciência. Quando falamos de Adão, estamos falando de nós mesmos. Todos os dias acabamos por um desafio ou outro cometendo, né, ou comendo da árvore proibida. Não podemos nos vitimar na figura de Adão. Ou seja, o Adão foi culpado porque eu sou condenado, porque eu nasci com esse pecado. É a culpa do Adão. Não. A questão é que Deus, no começo, ele acreditou no ser humano e entregou parte do reino dele na mão do ser humano, Jardim do Éden. E tentou já partir, né, do ser humano tudo que ele tinha de promessa para nós, que ainda persiste, que é a vida eterna, ficar lá com ele, numa boa. Mas o ser humano falhou. Tá? E nessa falha, Deus passou um tempo arquitetando, fazendo o processo todo, para dizer assim, agora eu criei o ser humano, amo esse camarada, e ele pisou na bola comigo. Mas é meu filho, eu não posso perdê-lo. O que eu vou fazer? E aí Deus, na sua sabedoria, então eu vou fazer o seguinte, vou já construir um plano de ação aqui, chamado Jesus Cristo, para que eu volte a me aproximar desse meu filho,
Tá? Mas eu preciso dar uma justificativa ao mundo espiritual, porque Deus é justo. Tá? E aí inicia-se todo esse processo, que é o qual? De Jesus Cristo, que a gente já estudou no outro tópico. Então, este foi o plano de Deus desde o começo, só não, né? Focando exatamente o quê? Focando justamente esse resgate do filho que ele criou. Né? Do Adão, que sou eu, que é você. Então, o tempo todo, isso funciona como um ciclo, onde cada pessoa que não conhece Cristo é um Adão que comeu o fruto da árvore proibida. Então, cada pessoa sofre todo esse ciclo que nós conhecemos entre o Velho e o Novo Testamento. Né? Que sai do pecado, que anda lá sofrendo, que anda lá preso, né? É condenado à morte eterna, até que conhece Jesus, aprende que Jesus morreu por nós e começa um processo. Então, em cada pessoa existe esse processo. Deus quer resgatar. Né? E está ali a figura. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Né? Romanos 5:20. Está lá. Avançando aqui, nós traçamos outro paralelo, que está lá em Romanos 5, do 18 ao 21, que é o quê? Na parte de Adão, nós colhemos maldição. Então, um só ato de transgressão que condenou todo mundo, dando um resumo aqui. Desobediência de um só, tornando todos pecadores. Na parte de Cristo, bênção. Um só ato de justiça, deu vida a todos os escolhidos. Inclusive, Cristo, depois que sofreu todo aquele processo, ele resgatou até o passado, né? A turminha que já tinha morrido lá do Velho Testamento. Outra bênção, obediência em um só, tornando a muitos justos. Então, se formos obedientes em Cristo Jesus, seremos justificados. Seguindo, e agora, para refletir, mediante toda essa lição que nós vimos, né? Sabemos, hoje tomamos conhecimento da justificação em nossa vida através de Cristo, de como Deus nos enxerga, sempre nos enxergará justificado no Filho dele. Entendemos por que esse processo de justificação com Cristo, através da comparação entre Adão e Jesus. Lembrando que Adão somos nós, né? Não é aquele que ficou lá no passado, mas sim nós. Lembrando que esse ciclo se repete em cada um, onde Deus, cada pessoa que Deus quer resgatar. Né? Então, diante desse quadro todo, sabendo que Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, eu te pergunto, e aí vai para você refletir. Quem é o seu representante diante de Deus? Será que você ainda tem dúvida? Em quem você tem posto a sua confiança? E por fim, de fato, você reconhece Jesus como seu único Salvador? O que mais precisamos saber nesse estudo de hoje da lição 6, em Romanos 5, para entendermos definitivamente que Jesus Cristo é o nosso Rei. Fica para você, fica para mim, a reflexão de hoje. Chegamos ao fim, né, da lição, e agora nós vamos ver um vídeo da IBD Infantil, né? E aí eu digo para vocês o seguinte, se você entendeu a lição de hoje, convida uma criança para ver a IBD, porque é desde pequeno que a gente consegue formar essa pessoa, que nós acabamos de estudar, né? É desde pequeno que ela deve ser ensinada no caminho de Cristo. Então está aí uma oportunidade de nós refletirmos na face de Jesus para uma criança hoje. Por favor.
Oi, criançada, tudo bem? Olha só que legal, hein? Nós vamos começar com um novo tema na escola bíblica, hein? Nós vamos falar sobre a Bíblia. Isso aí, ó, a minha tá de ponta cabeça. Olha aqui, ó, nós vamos falar sobre a Bíblia. Então pega a tua Bíblia lá e vem com a gente, hein? Vai ser bem legal, hein? Tchau! A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo. Legal, né, pessoal? Bem criativo, também achei. É um convite muito mais do que especial, né, para as nossas crianças. Nos ajudem a divulgar. Mandem aí para o seu sobrinho, neto, enfim, quem você conhece, né, filhos de amigos seus, que nós precisamos colocar essas crianças no caminho de Jesus, com certeza. Tá? Gente, muito obrigado por estar conosco no canal EBD aqui da nossa Igreja Batista Nacional do Cajuru. Foi muito gratificante falar a vocês da palavra de Cristo através da carta aos Romanos, capítulo 5, hoje é a lição 6, justificados por Cristo, né? Obrigado mesmo, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo, que você tenha uma oportunidade de falar do amor de Cristo ao seu próximo, tá? E fique conosco aí, daqui meia hora, nós vamos ter o culto da manhã, e não esqueça, mais no final da tarde, às 18 horas, teremos outro culto, tá bom? Vou orar aqui e abençoar nosso dia. Muito obrigado mais uma vez. Amado querido Deus, nós te louvamos por mais um momento na tua presença, sabendo mais de ti, Senhor. Glórias te damos, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz em nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a nos conhecermos mais, a conhecermos mais de ti, Senhor. Abençoe nosso domingo, nossas famílias, parentela, amigos, lideranças. Somos gratos a Deus maravilhoso, porque o Senhor tem nos oportunizado cada vez mais da sua verdade. Glórias te damos, Senhor, pelo seu eterno e maravilhoso amor. Amém. Beijo no coração de vocês. Obrigado.